Rodrigo Amaro aqui falando e hoje eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial. Ele é um líder religioso e eu espero que essa conversa te agrade, toque no seu coração e tire algumas dúvidas. Meu nome é Rodrigo Amaro, para você estar ajudando a gente a continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Por favor, eu peço que você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa seu like e comenta. Você que conhece essa pessoa, manda uma mensagem para ela. Durante o vídeo agora vai ter o chat ao vivo. É só você clicar no botão do chat ao vivo e você pode conversar com ela através das mensagens. Não vamos conseguir responder pelo vídeo, mas pelas mensagens vocês podem estar conversando e tirando as suas dúvidas, tá bom? É com imenso prazer que hoje eu estou conversando com uma pessoa muito especial mesmo. É o nosso pastor Jurandir. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Um bom dia a todos. Espero que você tenha um dia muito abençoado por Deus. Você, tua casa, tua família. É o nosso desejo. Eu sou o pastor Jurandir dos Santos. Sirvo ao Senhor no campo de São Mateus. Temos o nosso presidente, pastor Deiraldo de Andrade. E eu sirvo ao Senhor lá do Parque Boa Esperança 2. Deus abençoe aos irmãos do Parque Boa Esperança 2. Estamos aqui para conversarmos. O Parque Boa Esperança 2, para quem mora no Boa Esperança, é a nossa famosa 38. E tem um caso importante. Muitas pessoas não sabem por que chama Igreja 38. Fique calmos, não é por causa de nenhuma arma, não. A 38, ela se chama 38, foi um apelido, porque antes no bairro, os nomes das ruas eram números. Então aquela rua da 38 era 38, então ficou a Igreja da 38. Então, pessoal do Boa Esperança, que eu nasci, que eu cresci, um grande abraço para o pessoal do Parque Boa Esperança. E é uma honra aqui poder falar da Igreja da 38, a famosa 38, que é a Parque Boa Esperança 2. Seu pastor Jurandir, por favor, esse bate-papo aqui é para mostrar para as pessoas que um pastor é uma pessoa comum. É uma pessoa que fica doente, é uma pessoa que também tem as dificuldades normal da vida. E o nosso bate-papo é para mostrar para as pessoas que, independente de qualquer uma, ela pode chegar ao pastor para poder conversar. Porque o senhor está sempre aberto. É isso, não é, pastor? Isso. Minha primeira colocação: quem é o pastor? Qual é a sua função? E o que faz? Primeiro, que o pastor não é escolhido por homem, é determinado por Deus. Aquele que tem o chamado, o dom, recebe nos seus ombros uma responsabilidade de estar ajudando as pessoas que têm dificuldade com os seus problemas no dia a dia. O pastor não é para pôr medo em ninguém. O pastor não é juiz. O pastor é um ser humano, como qualquer outro. E preparado para estar auxiliando, né, pastor? Exatamente. Para estar sempre ajudando, né? Exatamente. Auxiliando a família, auxiliando aos o ser humano. O ser humano, completo. Isso. E, pastor, faz quanto tempo que o senhor está se dedicando a Jesus assim? Bom, se você me permite, eu tenho um testemunho para que aqueles que estejam nos vendo e ouvindo entendam quem é Deus na nossa vida. Às vezes nós só nos chegamos a Deus na dificuldade. Foi o meu caso. Quando eu trabalhei numa multinacional por 32 anos, e lá o meu filho tinha os melhores convênios. E lá o meu filho mais novo, mais velho, ele contraiu uma enfermidade que corroía as cordas vocais e chegou ao ser desenganado pelo médico. Porque ele não se alimentava e começou a garganta a apodrecer vivo.
Você que é mãe, você que é pai, entenda o trabalho de Deus em algum problema que você esteja enfrentando dessa maneira, sobre a enfermidade. E quando eu recebi a palavra médica, de uma junta médica, que o meu filho não tinha mais o que fazer, pois a medicina tinha se esgotado todos os recursos que se podia fazer na época, em 1980. E eu trouxe ele, os médicos deram alta para me trazer ele para casa para morrer em casa. E nós não sabíamos o que fazer. Quantos anos ele tinha, pastor? 4 meses. 4 meses. 4 meses. E ele já não tinha força para chorar, nem para se alimentar, nada. Nós tava só pele e osso. Deveria ter dor e não conseguia nem passar, né? Porque não tinha forças. Foi quando apareceu um vizinho nosso que era crente, e nós não éramos crente. E ele, vendo o nosso sofrimento, que queira ou não, o pai e a mãe sofrem junto. E ele nos convidou para ir a um culto de uma igreja que ele frequentava. E eu fui com a minha esposa e chegamos lá. No meio daquele povo, que a gente não entendia o que era crente, nós não entendíamos. Aliás, nós nem queríamos. E aí aquela missionária que estava pregando, parou a pregação, falou para a igreja: vamos orar, porque neste momento Deus vai fechar a sepultura de uma criança. E ela se dirigiu a nós, porque nós chegamos um pouco tarde, devido à distância, e nós estávamos lá no banco de trás. E ela foi até lá e falou, pegou a minha esposa pela mão e falou: vem, mãe, porque Deus vai tirar o seu filho da sepultura. E ali a igreja orou junto com ela, e nós viemos embora. Naquela noite, quando nós chegamos em casa, a criança chorou. E no seu gesto... Qual foi a sua reação, pastor? Minha reação, que eu não conhecia ainda a palavra, eu ficava esperando, é claro. Eu fiquei esperando o que ia acontecer. E ali houve uma reação. E a criança chorou. Minha esposa raspou a metade de uma maçã e colocou na boca dele e ele pôde mastigar. Incrível. Incrível. Ali a minha esposa foi ao delírio. E eu também fiquei naquela expectativa que iria acontecer. No dia seguinte ele já mamou a madeira. E ali, no outro dia ele já foi ganhando peso de novo. Voltando ao normal, devagarzinho, até que ficou bom, sarou, Deus curou ele. E hoje ele tem, de 80 para 2021, são 41 anos. Ele foi muito abençoado. Ele é um homem muito abençoado. Porque Deus curou, libertou ele daquela enfermidade de morte. Não ficou com sequela? De jeito nenhum. Aliás, ele é acadêmico, é formado na parte financeira, de gestor, e não ficou assim uma marca. E sim ficou a gratidão a Deus pela cura da enfermidade. Isso eu levo no coração e na alma a gratidão a Deus pela vida do meu filho. E a minha esposa disse: se Deus curar meu filho, eu vou servir ao Senhor enquanto eu viver. E ali começou a nossa história evangélica. E nós vimos que Deus começou a nos abençoar
E hoje nós estamos aqui para dar esse testemunho do que Deus é capaz. Deus, ele não faz pela metade, ele fez pelo completo, né? Não. Aí, você que está me ouvindo ou que está nos vendo aqui, essa conversa, diz assim, mas por que que Deus não cura tanta gente que está doente? O nosso país é um país doente. Tanto fisicamente como espiritualmente. Então, o que eu quero dizer é que se Ele quiser, se Ele quiser. Nós não mandamos em Deus, é Ele que manda em nós. Ele pode curar, se Ele quiser. Mas tem coisas que Deus não cura. Não porque Ele não possa, mas porque Ele não quer. É Ele que decide. Ele que decide. É Deus que decide, galera. Se alguém está nos vendo e falar, esse pastor, Deus cura tudo, não cura. E eu mostro na Bíblia que Deus não cura tudo. Pastor, dá uma passagem aí para mim entender. Paulo foi um homem muito conhecido. O apóstolo Paulo foi muito conhecido. E hoje, mais ainda, pelo que ele foi e pelo que ele é. Primeiro, um perseguidor de crente. Segundo, um homem que teve um encontro com Deus. Terceiro, um homem que foi transformado pelo Senhor Jesus. Esse mesmo Paulo, ele nos dá a entender que quando nós nos encontramos com Deus e com Jesus, Jesus ele transforma a nossa vida. Ele muda o nosso pensamento, nosso comportamento e a nossa maneira de viver. Então, eu vou ser enfático a dizer que Paulo tinha todos os requisitos. Perversidade. Jesus mudou. Paulo tinha tudo para ser um homem carrasco. Jesus mudou. Mas nessa mudança, ele também tinha um problema. E nesse problema, ele pediu a Deus que tirasse dele. Aí, Deus não poderia ter tirado? Poderia. Mas Deus diz, não, é necessário que você fique com esse problema de enfermidade, para toda hora que ele doer em você, você vai lembrar que eu estou cuidando de você. Então tem pessoas que não é curada porque Deus precisa tratar com elas. E Deus, Jesus Cristo, na pessoa dele, tratava com Paulo. E ele foi, Senhor, eu faço a tua obra, eu prego a tua palavra, eu ensino a tua igreja, e o Senhor não me cura? Qual foi a resposta de Jesus para Paulo? A minha graça te basta. Ou seja, você me servindo, você tem vida. Então, Jesus não curou. Então, a gente sabe que Deus cura qualquer coisa. Mas tem coisas que Ele não cura. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso bate-papo com o pastor Jurandir, abrindo a mente. Para quem não me conhece, eu sou fotógrafo de casamento. E para você conhecer um pouco do nosso trabalho, você vai lá www.rodrigamaro.com.br. E também você pode acompanhar lá nossos trabalhos pelo Instagram, @RodrigoAmaroFotógrafo. Se inscreva lá, manda um direct e fala, eu vi a entrevista do pastor Jurandir. E se você for casar, você pode me chamar que eu vou te atender com o maior prazer. Pastor Jurandir, falando em casamento, fala um pouquinho do casamento para nós. Aos ouvintes, as pessoas que vão casar, eu tenho uma palavra, não é minha, a palavra é de Deus. Então preste atenção. Eu falei isso para os meus filhos
E na igreja onde eu congrego, eu sempre ensino os casais que estão namorando a se conhecerem melhor. Como assim? Não basta conhecer 1 ano, 2 anos e achar que conhece. Não conhece. Quando meus filhos foram casar, eu um dia, conhecendo a namorada deles, eu perguntei para elas, você já se apresentou para ele? E ela disse, mas nós estamos namorando há 1 ano, 2 anos. Digo, não é isso que eu estou falando, não. Digo, não. Se apresenta para ele diferente. Mostra para ele os seus defeitos do dia a dia. Você está disposto a conviver com meus defeitos? Isso é se conhecer. Ah, pastor, mas eu tenho virtude, eu tenho qualidade. Deixa que as qualidades e a sua virtude, ela fale por si mesma. Eu não posso dizer para mim, olha, eu sou bom. Quem tem que falar isso é aqueles que recebem de mim alguma coisa para me dizer se eu presto ou não. Eu não posso ficar me gabando a mim mesmo. Então, eu falei para ela, não, você tem que falar para eles o que você é. Os seus defeitos. As qualidades ele vai ver depois. E ele é a mesma coisa, eu falo para eles, meus filhos foram assim. Eu digo, fala para ele que você não gosta de levantar cedo, de arrumar a casa, que você não gosta de fazer comida. Você tem que falar para ele antes. Isso é se apresentar. Olha, eu sou cheio de defeito. Mesmo assim, você quer casar comigo? Quero. Geralmente a pessoa só mostra o lado bom, né? É isso que eu estou falando. Não briga, acha tudo certo. Santo. Come até que não gosta. É um santo. É uma santa. Mas você só vai conhecer depois que casar. Quanto ao casamento, eu sou suspeito de falar. Porque eu casei com a paulistana há 43 anos. E enquanto muitos dizem que o casamento está falido, eu acredito que a instituição que Deus constituiu, ninguém tira o casamento. Presta atenção. Aí voltamos lá para o livro de Paulo. Paulo disse nos seus ensinamentos, e diz assim, e disse Deus, no livro de Efésios, ele fala, e disse Deus, não é bom que o homem fique só, lá no livro do Gênesis. Mas Paulo diz assim, Paulo ensina a regra do casamento, e deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se une a uma mulher. E ambos quer dizer, os dois serão uma só carne, uma só vida, uma só pessoa. Por quê? Porque o casal, para se completar, tem que viver um para o outro. Um para o outro. E aí, ter diferença? Tem. Por isso que eu falei, se apresenta para ele, ou para ela, para você entender o que é o casamento. As moças, vamos dirigir a moças, não pense que você é uma genética de laboratório. Que vai ficar desse jeitinho pro resto da vida. Ou experimentais. Vou fazer uma experiência. Se não der certo, desmancha tudo. Não faça isso. Escolha a pessoa certa e vai dar certo. Se colocar Deus na frente, teu casamento, teus sonhos, vai dar certo. Então, o meu conselho é que casem. É tão bom que eu estou com 43 anos de casado. E acho eu que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, quando eu casei. Então, escolha a pessoa certa, no momento certo. Pronto para enfrentar desafios.
Casar é enfrentar desafios. Crescer junto. Crescer juntos. E Deus vai te abençoar. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre o casamento, nós estamos sempre à disposição para responder. Então, minha gratidão a Deus por os casais, pessoas que aderiram ao casamento. Pastor Jurandir, o senhor falando de casamento, a gente falando de casamento, o senhor lembra do dia do seu casamento? Como que foi? Fala pra gente. Aliás, o dia do meu casamento, eu casei no meio de uma dificuldade. Eu casei desempregado. Eu casei numa igreja católica e o padre falava em espanhol. E eu não tinha o domínio do espanhol. Mas eu casei, aliás, eu como nordestino, eu casei com uma paulistana. O conflito começou ali, porque o meu sogro, ele tinha preconceito de nordestino. E eu nunca tive medo disso. Como eu falei que o casamento é um desafio, eu fui ver até onde ele poderia me resistir. E acabei conquistando ele com as minhas atitudes. Mostrou que é uma pessoa diferente, uma pessoa boa? A atitude vai revelar quem é você. Então, eu casei dessa maneira, desempregado. É muita coragem, né? Coragem. Casar desempregado, a dificuldade vem. Mas nada que me medo de enfrentá-los. Nunca tive medo. Então, o senhor veio pra cá, do Nordeste, pequenininho ou já veio grande? Não, eu cheguei na capital em 69. Desconhecido, mas convicto dos meus objetivos. E vou falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Coloca um objetivo na tua vida para que a tua vida tenha sentido de viver. Viver uma expectativa de chegar lá. Eu cheguei lá. Aí você olha para trás e fala, valeu a pena. Então, faça valer a pena todos os dias que você amanhece. Então, eu tive um início muito complicado, mas graças a Deus eu superei. O senhor veio para São Paulo a convite de alguém? Não. Eu vim com meu irmão que já morava aqui. Só que ele não aconselhava que eu viesse. Mas porque ele já sabia que era difícil, né? Difícil. Mas como eu falei, eu não... Não desiste? Não, eu gosto de desafios. E depois aqui na capital, eu fui me adaptando. E aí Deus foi me abençoando. Foi tudo se encaminhando. Tudo se encaminhando. Hoje, antes de eu esquecer, os trabalhos que eu desenvolvia lá em São Mateus, na sede, com o pastor Deirel de Andrade, meu pastor, Deus abençoe grandemente a ele pelos ensinamentos, desenvolvemos um trabalho de ajuda nas comunidades. Para a gente deixar bem claro, pastor Jurandir, o pastor Jurandir, eu não comuniquei no início, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E um dia eu fazia... Naquele tempo não era comunidade. Não se falava essa palavra. Falava povo da favela. Isso. E eu ali, do lado da Assembleia, da sede em São Mateus, na favela do 9 de Julho, nós fomos resgatando pessoas de volta para a sociedade, dando a elas dignidade, dando a elas oportunidade de se recuperarem. Fim de ano, nós fazíamos jantar de virada de ano para aquelas pessoas menos favorecidas, dando a ela banho, roupa, jantar de gala. Dignidade.
E por isso, a Assembleia Legislativa de São Paulo, uma vereadora me conhecendo, viu o nosso trabalho, e por causa do desenvolvimento desses projetos, eu recebi o diploma da Assembleia Legislativa da capital, de cidadão paulistano. Que legal, olha só. Eu sou nordestino com uma cidadania Chegou de chegando. cidadão paulistano. Chegou chegando. É. E um dia, Deus falou comigo, eu chegava na igreja, aquele povo olhando. Dia de domingo, isso era uns 30 anos atrás, nós dava café para 150 pessoas por domingo lá na igreja. Bastante pessoas. Deus levantava a pessoa para nos ajudar. Um dava o café, dava o pão, dava o leite. Aquele povo, aquele café da manhã era o almoço deles e a janta. E Deus foi nos abençoando. E aquelas pessoas que naquele tempo era necessitado, hoje ele ajuda outras pessoas. E um dia eu fui apresentar os irmãos da favela do 9 de julho. Aliás, tenho muitos amigos lá, Deus abençoe os irmãos do 9 de julho. Deus falou comigo, a partir de hoje, não apresentará o meu povo como favela, mas será um novo nome. Os moradores das moradias econômicas. Nunca mais eu apresentei como favela. Que legal. E Deus... Dando respeito, né? Claro, dignidade. Uhum. Não é que a pessoa mora na favela que é um marginal. Não, tem pessoas boas, muitas pessoas boas. Então, por causa disso, o nosso trabalho fluiu. E hoje é um povo muito, muito abençoado, muito bom. Pastor Jurandir, na sua infância, o senhor deu trabalho? Como foi? Foi sofrida? Não. Vou te falar, se eu falar a verdade, não. Minha infância foi saudável. Mesmo eu morando no Norte, Nordeste, meu pai tinha alguns recursos. Porque meu pai tinha muitas terras, nós criávamos muito gado, nós tínhamos muitas produção de arroz, feijão. Então eu tive uma infância boa. Não posso reclamar, não. Eu vim encontrar dificuldade quando eu vim para São Paulo. Aí eu tive dificuldade. Foi bom que foi aprendizado, né? Por isso que eu queria aprender. Porque enquanto o senhor está no Nordeste, tinha o suporte do pai, né? Exatamente. Quando o senhor veio para cá, foi uma outra realidade. Foi um choque de realidade. O que eu vou fazer agora? Pois é. E olha só onde o senhor está hoje. Pois é. O senhor é um líder da igreja... orientando pessoas. Deus escreve as coisas certinho, né? Eu não tive brinquedos modernos na minha infância, porque não existia. Mas eu tive uma vida saudável, que eu jogava bola. Brincava. Corria sem camiseta. Eu tomava banho no Rio São Francisco. Olha só. E andava de cavalo ou não? Muito. Muito. Minha vida era ir no sítio, buscar fruta, cuidar do gado, levar para beber água. E muito trabalho, né? Muito trabalho. Porque quando mora no sítio assim, é muito trabalho. Muito trabalho. Mas aqui eu comecei a viver uma outra realidade, enfrentar as coisas diferentes, vendo as coisas diferentes. E a gente vai se adaptando a uma nova vida. De que cidade o senhor é? Sou de Penedo, sul de Alagoas, já com divisa com Sergipe. Banhado pelo lindo, maravilhoso Rio São Francisco. Lindo. É onde ele despeja no mar. Então ele faz uma volta muito grande, passa na minha cidade e entra no mar. Olha que interessante. Isso aí é uma curiosidade sobre o pastor Jurandir. Você que é da igreja, olha aí, ó. Estamos conhecendo um pouquinho da história do pastor aqui. Pastor, naquela época lá da infância, lá era difícil chegar na escola ou ela era próxima? Tinha que pegar ônibus de terra? Não tinha ônibus. Não tinha? Não tinha ônibus, não. Não existia ônibus. Para nós lá, não. Nas grandes capitais tinha. Grandes capitais, cidade mais avançada. Mas no interior não tinha. Nós ia para a escola, eu só fiz lá até
a 4ª série. Mas que valia o colegial inteiro. Pois né? é. E aí, a lama, na época do inverno, batia na meia da canela. E meus irmãos não tiveram oportunidade. Não, tiveram oportunidade, mas não quiseram aprender. E eu fui o único, eu e minha irmã, que fizemos a 4ª série. E era muito difícil, porque só tinha uma escola. Na redondeza ali daqueles municípios, só tinha uma escola. Super concorrido. Concorrido. E aí, os pais, sem entendimento, não faziam muita questão do filho ir para a escola. E sim para a roça. Porque ajudaria mais, né? Exatamente. O meu pai já via o contrário. Ele falava assim, como eu não tive a oportunidade de aprender, eu quero que o meu filho aprenda. Pelo menos assinar o nome. O pai do senhor é um visionário. Pois é. E aí foi quando eu fiz, dos meus irmãos, eu e minha irmã fizemos a 4ª série. E foi o início para um desenvolvimento para a minha vida, foi aquilo lá. E o pastor Jurandir, você falou do irmão, quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho São em quantos? 3 irmãs, 4 irmãos e uma irmã. Só temos somente 5 pessoas só. O senhor é o mais novinho? Mais novo. Ah, o caçula. É. Então o senhor era o xodó, né? Minha mãe, rapaz. Pro senhor sair de lá pra vir pra São Paulo, Minha mãe entrou em pânico. desespero. Em pânico. Mas foi, Ela tinha um apelidinho que ela chamava o senhor? jura? Jura? Minha mãe chegava da escola assim, ela falava, jura, eu tô com vontade de comer uma fruta. Vai no sítio buscar. É. Era longe, o sítio era longe. Aí eu pegava um burro que nós tínhamos, eu pegava e ia buscar. Era manso? Manso. E aí do dia a dia, que eu trabalhava com ele, buscar o gado. Era moto, né? Ué, moto. O burrinho. E eu buscava água uma distância de 2 quilômetros. Isso pra se banhar também, tudo ou não? Não, para se banhar nós ia lá, mas para beber, Ah, tá. eu colocava lata de 18 litros, 4 latas no burro, 2 do lado, 2 do outro, montava, enchia na fonte e trazia. Era a água que nós colocava no pote, aquele é um pote, uma quartinha, que lá no norte fala muito de quartinha, pote de barro, né? E ali pra gente beber. E isso aí mantém água fresca, né? Água fresca, no calor de lá é calor terrível. Mas era assim que nós vivíamos. Que bacana. O senhor lembra, assim, da infância, o que a sua mamãe fazia que você gostava de comer, um carinho? Olha, a minha mãe era muito protetora. Quando meu pai levantava muito cedo, 4 horas da manhã ele já estava de pé. Era para roçar capim, fazer cerca. E ele dizia, vamos embora, chamar os meninos mais velhos, e eu como era mais novo, eu ficava, né? Aí meus irmãos diziam, vamos também, papai, leva ele para roça. Aí minha mãe se colocava no meio, não, deixa ele aqui. É o mais novinho, Mais tarde ele vai, e eu não ia. Mas, e não gostava de pôr? Gostava da proteção da mãe, né? Mas graças a Deus foi uma época muito especial que marca a nossa vida, né? Marca a vida, né? Que foi o começo de tudo. De tudo. Foi o começo de tudo. Graças a Deus, assim, deu tudo certo. Quando o senhor veio pra cá, que foi difícil, qual foi o primeiro emprego que o senhor conseguiu em São Paulo? O primeiro emprego foi em 70. Cheguei em 69, 70. Eu arrumei numa firma de produção de garrafas térmicas. Chamava Invicta. Até hoje é famosa, hein? Até hoje. Era na rua Visconde de Parnaíba, onde eu trabalhei 5 anos lá. E foi a minha primeira empresa. E foi lá onde eu conheci minha esposa. E de lá nós casamos, aí as coisas mudaram, fui tomando outro rumo. Que bacana, né? O senhor arrumou um emprego, já arrumou a esposa, já tudo se encaminhou. Ele começou, porque a mulher na vida do homem, ela faz a diferença. Faz a diferença.
Porque quando o homem é solteiro, ele tem um pensamento de conquista. Eu falei agora há pouco sobre o casamento, sobre conquista. Todo homem tem um sonho de conquistar. Todo homem. E depois que você conquista, o que acontece? Você tem que se firmar, ter objetivos, fazer a pessoa acreditar que os seus projetos vai dar certo. Foi o que eu falei para ela. Tanto é que quando eu fui namorar com a minha esposa, ela falou assim: eu não quero namorar com você não. Eu digo, por quê? Ah, não, porque meu pai não vai deixar. Porque meu pai é italiano. É bravo. Ele não gosta do nordestino. Eu digo, aí é um desafio. Eu falei, vamos ver se... Engraçado, ele veio fora do Brasil e não gosta do brasileiro. Mas graças a Deus aí eu conquistei meu sogro, minha sogra. Mas o senhor andava de burro, você não ia amansar o sogro? Amansou o sogro. Gente com o nosso jeito, né? A maneira de conquistar as pessoas. Não é pela força que se conquista, mas com gestos. Com gestos e atitude. É assim que se conquista as pessoas. O senhor comentou do filho. Tem mais filhos? Tenho. Tem um outro que é economista também. Tem 2 filhas maravilhosas. Eu chamo ele de Branco. O nome dele é Ronaldo. E tem 2 filhas casadas também. Trabalha também numa multinacional. Os 2 em multinacional. Que bom, né? E minha família, eu não tenho que... Só tenho que agradecer a Deus. Só agradecer, é só bênção, né? Apesar de a gente passar as dificuldades, as provações, mas temos que ter fé, porque a fé que vai fortalecer. A fé que vai ser o nosso sustento. O pastor Jurandir, quando entrou aqui, falei assim, pastor, tem um álcool em gel? Pode tirar a máscara, que a gente vai ficar numa distância aqui seguro. Daí ele falou assim, não, eu tenho que dar o exemplo. Então isso é interessante, que o pastor ele tem que estar sempre se cobrando e prestando atenção, porque todos são seres humanos, todos podem falhar. E o pastor, dessa maneira, ele quis mostrar que precisamos usar a máscara, ele quis dar o exemplo. Por ele, ninguém forçou nada, ninguém combinou nada. Então esse exemplo que o pastor está dando é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo na pandemia. Se você ainda não está usando a máscara, por favor, use a máscara. Se você teve a oportunidade de tomar vacina, tome a vacina, tá bom? Vamos tentar nos unir para a gente sair logo dessa pandemia que estamos vivendo. Pastor, essa pandemia levou bastante entes queridos, né? Destruturou muitas famílias. E o que o senhor tem a dizer sobre a pandemia pra gente? Eu quero fazer uma colocação. Eu estava esperando essa pergunta. Para complementar o meu grau de estudo, depois que eu cheguei aqui, cursei pelo Senai, várias profissões, mas não tinha o ensino médio ainda. E eu e minha esposa resolvemos fazer o ensino médio, voltar para a escola. Nos tornamos alunos, fizemos o ensino médio, aprovados, graças a Deus. E eu digo para você que o brasileiro precisa voltar para a escola. Quando eu vejo esses jovens que não terminam o ensino médio, têm oportunidade, dá uma dor na alma. Porque os países em que eu já visitei, eu digo para vocês que não foi pouco, não. Países da Europa, o velho mundo, o velho continente, como se fala. O engenheiro, ele trabalha em torneiro mecânico. Engenheiro. Se você for nos Países Baixos da Europa, onde eu estive com minha esposa, você vê pessoas formadas que têm um trabalho simples que aqui no Brasil ninguém quer. Lá para eles é normal, porque eles têm um ensino
de família para família. Cultura que o nosso país está longe disso. Se nós virar para o lado da África, visitamos vários países em que a cultura deles, nós estamos longe. Estamos longe. Então, eu só queria fazer essa colocação. Inclusive, para vocês que nos ouvem entenderem, em Israel, a criança é patrocinada pelo governo desde os 5 anos, para que ele vá para a escola e toda a despesa é paga pelo governo. O incentivo da cultura deles. E nós não temos isso. Para a América, eu já fui, para a glória de Deus, muitas vezes. E conheço uma parte. Você já fez um tour, né? Fiz nos países islâmicos. Já tenho... O senhor visitou Israel. Israel. A Jordânia, que eu amei a Jordânia. Muito. Egito. Palestina. Então, eu posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência no QI humano. Voltando ao assunto, à sua pergunta. O que é que eu acho dessa enfermidade? Vamos lá. Se nós puxarmos... Eu sou conhecedor de história. Não sou formado, mas eu tenho conhecimento em história. Vou fazer isso para que as pessoas que estão me vendo, e vendo você também, entendam aonde nós chegamos. Na Primeira Guerra Mundial, houve uma enfermidade que ela matou mais pessoas daquela enfermidade do que nos combates. E foi descoberta pela Espanha, que é hoje conhecida e chamada como a gripe espanhola. Mas os americanos jamais admitiram que aquilo lá era uma enfermidade de morte. Como não tinha isolação, para vocês entenderem, ela foi batizada de gripe espanhola porque foi os espanhóis que descobriram. Os americanos voltavam contaminados porque não tinha remédio. E eles morriam nos Estados Unidos. Hoje se dá o nome a história de gripe espanhola. E aí, eu só estou dando um exemplo de como vêm as enfermidades. Quando nós chegamos nos dias atuais, tem tanta enfermidade que aparece. Por que vem essa enfermidade? Por que tantas doenças incuráveis? Porque o ser humano chegou a um grau de entender que Deus não existe. Que tudo é um acaso, que tudo acontece porque tem a acontecer. Não, eu vou mostrar dentro da Bíblia que tudo, até a nossa respiração, o ar que nós enchemos os nossos pulmões, é permissão de Deus. Senão, se Deus tirar o nosso espírito de vida, o nosso pulmão para de funcionar. Então, tudo na permissão de Deus. Então, eu vou explicar. Essa enfermidade está na Bíblia? Tá. Mas é que o homem não quer ver. Hoje, o ser humano está voltado para a ciência e não para Deus. O livro de 2 Crônicas, o capítulo 7, Deus, ele ensina a nós a obedecê-lo. E nós desobedecemos. Aí ele vai dizer assim: e esse povo, de quem que ele está falando? De nós.
povo somos nós. Que se chama pelo meu nome. Ou seja, olhar para ele, reconhecer nele e acreditar nele. Então, faça uma pausa aí. Aí Deus disse para Josafá, Josafá, se eu, olha que Deus está falando, se eu cerrar os céus e que não envie a chuva sobre a terra, então não é promessa, não é prefeito, governador, presidente que manda a chuva não, quem manda a chuva é ele. Ele falou, mas se eu fechar as portas dos céus e não mandar chuva para regrar a terra, molhar a terra, aí ele começa a falar assim, ou se eu enviar os gafanhotos para consumir as plantações, a terra, os vegetais, nós tivemos há um ano atrás uma chuva de gafanhotos que vinha da Argentina, Paraguai e no sentido Brasil. A igreja começou a orar nesse sentido. Nós, pelo menos nós lá na igreja onde estamos, orando a Deus. Está na Bíblia os sinais. Está na Bíblia os sinais. Mas o homem não quer olhar a Bíblia, quer olhar a ciência. Aí ele disse, se eu enviar os gafanhotos que consumam a terra, está no livro de 2 Crônicas, você que está nos ouvindo, o capítulo 7. Pastor, eu quero ver onde que está, o senhor está falando isso. Está nos livros de 2 Crônicas, capítulo 7. Começa do versículo 8 para você entender. Ele disse, se os gafanhotos consumirem a terra, ele falou, para consumir todas as plantação, lavoura, tudo. Aí ele vai falar o momento nosso hoje. Qual é o momento hoje? Ele diz assim, e se eu enviar uma peste, o que é peste? Enfermidade, doença, no meio do meu povo. Então, não é, o povo fala, não, Satanás está mandando isso. Pessoal, leiam a Bíblia. Entenda o que Deus está querendo dizer na palavra. Se eu fechar as portas dos céus para não mandar chuva. Nós estamos aí fadigados, angustiados, porque a respiração secando e a gente não consegue beber água. Então quem manda a chuva? Quem abastece a represa? Não é Deus? Se ele não mandar chuva, como é que nós vamos beber água? Se os gafanhotos consumirem as lavouras do campo, como é que nós vamos se alimentar? Aí ele diz assim, e se eu enviar uma peste, doença, no meio do meu povo, para devastar? No Brasil, quantas mil pessoas já morreram do início dessa enfermidade para cá? Mais de 502 mil pessoas já partiram deste mundo. Mas tem uma solução. Deus está falando na palavra, diz assim, se eu enviar uma peste no meio do meu povo, ele falou, e se o meu povo, que diz que teme a mim, não basta só dizer que teme, tem que temer. Ele falou, se humilhar. Ah, pastor, mas peraí, como é que eu vou me humilhar? Você dizer, Senhor, eu não sei de nada. Eu não tenho nada. Não vou para lugar nenhum. Perdoa meus pecados. Se não for o Senhor. Aí ele disse, eu ouvirei dos céus as suas palavras, ou seja, a sua confissão, e eu perdoarei o seu pecado. Qual é o pecado? O pecado é aquele que você não acreditar em Deus, é um pecado. Que tudo é por acaso, não é, não. O senhor acredita que nós já estamos vivendo o Apocalipse?
Olha, irmãos, e você que está me ouvindo, todo dia se cumpre. Todo dia se cumpre a palavra que Deus fala. Todo dia. Nós estamos vivendo o cumprimento da palavra. O livro de Mateus, olha só. Vou responder a sua pergunta aqui. O livro de Mateus, capítulo 24, ele começa no capítulo 23 dizendo assim, olha, se preparem, porque o Senhor está requerendo de nós obediência. E vai indo. Quando chega no 24, ele diz assim, e o mundo caminha com passos largos para as aflições. O que é aflição? Dor, angústia, fome, sofrimento, fome, peste e guerra. Aí diz assim, ó, e haverá uma aflição. O que é aflição? Nós estamos vivendo agora. Me fala um remédio para gente? Não tem. E haverá uma aflição no planeta, na Terra, como nunca houve e nem há de haver. Então nós estamos vivendo o quê? O cumprimento da palavra que Deus falou. E quando eu vejo essas pessoas humildes, quando recebem essa vacina, faz festa, porque recebeu a vacina. Faça festa também para receber Jesus. A grande vacina. Pois é. E aí, vou continuar dizendo que cada dia que nós vivemos vivemos a palavra de Deus. Vivemos ela. Então é o cumprimento da palavra que Jesus falou. Pessoal, você que está em casa, que está nos assistindo, está nos ouvindo, tenha em mente que nunca é tarde para você se reconciliar com Deus. Os tempos estão mais curtos, as coisas estão acontecendo mais rápido. Então, se achegue ao Senhor. Se achegue ao grande Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem a chance ainda de você se reconciliar, porque Deus é misericordioso. Então, não espere o final dos tempos, quando não tiver mais nada para você se reconciliar. Aproveita agora. Você está aí agora assistindo. Você que é da Igreja 38, a famosa 38 Parque Boa Esperança 2. Faz tempo que você não vai na igreja. Faz uma visita agora. Vai no próximo culto. Vai lá. Dá um mérito pro pastor. Vai lá. Fala, pastor, eu te assisti. Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado pela sua caminhada, pela sua jornada. Uma coisa que eu me emocionava muito era quando eu vi o pastor na sua humildade fazendo as lives dele, os cultos dele. Enquanto eu olhava algumas igrejas com aquela super produção, cheio de câmera, cheio de pessoas, tal, eu olhava o seu pastor Jurandir com a sua humildade, com o seu celular, fazendo as lives, passando a mensagem de Deus, mesmo na pandemia, não parou com o seu trabalho, não parou com o seu propósito. E eu ficava muito emocionado, porque falava, olha a força de vontade do pastor Jurandir. O mundo tá caindo, mas não. Ele tá lá, firme e forte, falando a palavra do Senhor. E as pessoas assistindo ele, eu achava o máximo. Parabéns pela sua força de vontade, pastor. Porque o senhor, mesmo naquele momento, o senhor com seu celular, o senhor conseguiu ainda continuar os seus cultos. Parabéns, pastor. Parabéns mesmo. Eu agradeço a Deus, porque para que eu fui chamado? O nome pastor, ele gera desconfiança de muitas pessoas. Mas o verdadeiro pastor não é aquele que visa lucro, riqueza, status. Não. O pastor, ele foi chamado para pregar
palavra de salvação. O que mais Deus quer é que o ser humano se salve. Eu estive em Israel, uma experiência muito marcante na minha vida, e eu estive próximo ao monte, às montanhas de Golã. Só coisa boa, hein, pastor? E lá Deus falou comigo. Pastor, quem imaginar o senhor sair do Nordeste da sua vida ali, vir para São Paulo e sem conhecer nada, e o senhor chegar em Israel? Quem diria, hein, pastor? Deus, na nossa igreja tem uma frase lá que está escrita assim, na parede grande para todo mundo ler. Quem chega, senta naqueles bancos, olha para cima e já vê, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Israel é um dos vários lugares muito lindos que o senhor foi. Então eu quero te dizer, amigo, irmão, que é Deus que faz. E nós servemos de instrumento para Ele fazer. Então, eu quando saí daqui do Brasil, eu tive um probleminha renal, que eu perdi um rim, só tenho um. E o meu médico urologista disse... Mas o senhor sentiu complicações quando viajou? Não, já estava desde 2009 que eu estava com problema quando eu perdi. Em 2009 eu tive um problema. Quando chegou 2011 eu perdi um rim. Fiquei com só. E aí o médico falou, você não tem 2 anos de vida. Você falou, já escutei pastor, já escutei essa história antes, quando meu filho tinha 4 meses. Quem é o senhor para falar alguma coisa? Não, doutor, pastor. E o meu convênio não é qualquer convênio, é um convênio muito conhecido e respeitável. Mas ele falou, você vai para o Egito? Digo, vou. Ele disse, você pode morrer lá, você sabe, né? Digo, eu não vou morrer. Deus vai cuidar de mim lá. E eu não estudei línguas, nem hebraico, nem latim, nem nada para falar lá. O Deus que eu sirvo colocou as palavras na minha boca e eu pude me comunicar. E tudo aconteceu. É fantástico o que Deus faz na vida do ser humano, desde que você acredite. Que bacana, pastor, que história. Pastor, qual o seu hobby? O que você gosta de fazer? Olha, quando tá tranquilão. Quando eu tô tranquilão, assim, eu procuro sempre tirar um tempo para me dedicar à leitura. O senhor gosta de ler? Ler. E eu tenho admiração por história e geografia. Que legal. Eu faço, às vezes, pergunta para os médicos sobre a história humana. De onde nós viemos, como nós somos, quais os povos e onde chegamos. E aí eu começo a dialogar e eles falam, o senhor é professor de história? Eu digo, não, sou um conhecedor de histórias. Então, eu gosto muito de história. Então, o meu hobby é esse. Me falaram que o senhor gosta de carro. Não, eu lá no norte eu era fanático por andar a cavalo e em burro, porque é o que tinha, né? Aqui a gente tem um assim, a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente escolhe as coisas que a gente querem usar lá no dia a dia. Mas eu gosto muito de carro. É legal ver aqueles motor, né? Aquelas reportagens, os barulhos. Eu gosto de ver desde da montagem até chegar no produto final. Interessante aquelas máquinas, né? Colocando os parafusos. Tudo. Os detalhes. Aliás, eu sou formado pelo Senai. Eu tenho
qualificação técnica em leitura e interpretação de desenho mecânico. Tá aí a explicação, porque gosta dos carros, das montagens. Então, eu trabalhei numa multinacional por 32 anos. Mas ela trabalhava com carros, não? Não, trabalhava com parte mecânica. Uhum. Parte mecânica. Tem muita motorização. É uma parte diferente, mas não quer dizer... Que tá aí a paixão. A paixão. Então, foi onde eu me achei, foi na parte mecânica. Pastor, é um grande prazer receber o senhor aqui. Eu fico muito feliz do senhor ter aceitado o convite. Que essa mensagem que o senhor passou aqui possa abrir a mente de muitas pessoas. Que você que está assistindo aí se reconcilie com Deus, que Ele está te esperando. Costumo dizer que a mão de Deus está assim, ó. É a gente que sai debaixo dela. Então, quando você quiser, Ele está te esperando com a mão assim para Ele te proteger. Pastor Jurandir, o senhor é vice-presidente da sede, é isso? Sou primeiro vice-presidente do campo de São Mateus, Ministério Madureira. Esse campo atinge quantas igrejas? 270. 270. Nossa, é grande. As oriundas faz parte do campo. Faz parte do campo. Isso. Tá. É muita igreja. Muita igreja. É muita igreja. Muito. Nossa, olha como o trabalho da igreja é importante na sociedade, né? Que a pessoa tem que ter uma fé, ela tem que acreditar. E a igreja, ela vem fazendo esse trabalho. Eu vi lá, pastor, quando eu fui levar minha mãe no grupo da oração, o senhor tava batendo uma laje lá, fazendo uma coisa diferente na igreja, né? Você tava fazendo uma modificação, né? Interessante. Porque, sabe de Deus... Ali vai ser o quê? Vai colocar os bancos? Ali vai acrescentar a galeria da igreja. Por quê? Porque nós precisamos, para nós produzir coisas boas, nós temos que ter algo bom para nos auxiliar. E a casa de Deus, muita gente não acredita, mas para que a igreja precisa do dízimo, precisa de... Porque ela precisa melhorar uma pintura, precisa melhorar uma laje, ela precisa melhorar a iluminação. Colocar um piso no banheiro. Piso do banheiro, bacia de limpeza. Banheiro. Então, precisa parte de despesa normal. Uma casa como a nossa não tem a necessidade de limpar. Então é assim a igreja. Nós estamos acrescentando, modernizando nossos banheiros. É um pouco precário, nós estamos preparando para pessoas que têm uma idade avançada possa se sentir à vontade, não ter que descer escada. Então, por isso, a melhoria que nós estamos fazendo lá. Se você está assistindo e sentir de ajudar a igreja, fica à vontade. Pode mandar aqui no comentário que nós vamos retirar. Pode ser lata de tinta, pode ser alimento, roupa, aquele piso que você não está usando. O que você puder para poder estar auxiliando na obra, você pode falar que a gente vai buscar aonde você estiver. Pastor Jurandir, muito obrigado pelo trabalho que o senhor exerce para a comunidade, porque o povo é carente da fé. Está cada dia ficando mais carente, dando valor em coisas que não é de tanta importância. E muito obrigado por o senhor estar vencendo e sempre lutando e acreditando nas pessoas. Eu que agradeço, mas eu não vou deixar de ressaltar um papel fundamental da igreja, que é ajudar os necessitados. A nossa congregação, ela tem um setor social que ajuda as pessoas menos favorecidas, principalmente nessa crise. Todo mês nós distribuímos cestas básicas. Pessoas que têm a casa com deficiência, nós arranca o telhado, faz novo. Com o que é que nós fazemos isso? Com os dízimos do Senhor e as ofertas. A gente vai lá na casa, chega a viúva, pastor, minha casa está chovendo dentro. Eu reúno os irmãos, nós vamos lá, arranca os telhados, faz tudo novo. Pastor, a porta da minha casa está podre, não posso comprar outra. Nós trocamos portas, trocamos janelas, vitrô, e assim nós vamos fazendo a obra de Deus, que a obra de Deus é feita assim, não é por riqueza, mas com a contribuição dos irmãos. Deixa eu terminar só. Fica tranquilo. Um momento só que eu queria ressaltar. Fica à vontade, professor. Quando eu estive no Egito, eu viajei pelo deserto do Egito 3 dias.
E um lugar onde eu guardei, assim, no meu coração, foi aquela passagem onde Deus manda Moisés conversar com a rocha. Você acredita que até no dia, no inverno, o calor é de 50 graus de dia. Minha esposa passou mal lá, porque o calor é terrível. E lá, até o dia de hoje, eu sou muito observador, como eu falei, história, assim, e eu fiquei observando que uma nuvem, ela fica guardando, ela vem andando no céu e em volta daquele lugar. É como se ela estivesse guardando aquele lugar. E aquilo me marcou muito, aquela viagem que eu fiz pelo deserto do Egito, saindo do Cairo, do Cairo, até na divisa com Israel e a Jordânia. Pude observar a mão de Deus naquele lugar. Você olha, você anda o dia inteiro, você não vê uma árvore. É só deserto, areia e montanha. É aberto. Aberto. Mas foi daquele lugar que Deus proveu o pão, o maná, a carne das cordonices. Mostrou que ele é Deus. Que ele é Deus que cuida no deserto. Deus vai cuidar. Você que está me ouvindo, preste atenção. Não importa a tua necessidade, o teu recurso, Deus vai cuidar de você. Se você acreditar nesse Deus, se você colocar a tua fé em Jesus Cristo, o teu impossível vai se tornar possível, porque você crê. Jesus disse: tudo é possível aquele que crê. Acredita em Deus, que Deus vai te abençoar. Acredita em Deus, galera. Por favor, deixa seu like, que é muito importante para nós continuarmos trazendo esse conteúdo para você. Se você não está inscrito no canal, já se inscreva. Acabou o vídeo, vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para quando a gente trouxer o pastor Jurandir novamente, para a gente conversar sobre algum assunto mais específico, sobre a igreja, sobre a reforma lá, sobre algum congresso que vai ter. Aí você já vai saber que o pastor Jurandir vai estar conosco aqui. Então te espero, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra galera, comenta aí, eu sou da 38, e comenta, manda uma mensagem pro pastor. Pastor, pra gente tá encerrando, que eu sei que o dia do senhor é corrido, o senhor vai olhar para aquela câmera ali, aquela lá, e o senhor vai mandar uma mensagem do fundo do seu coração para as pessoas que estão ouvindo e que precisam te ouvir agora, pastor. Você que está nos acompanhando, guarde bem essas palavras. Guarde bem essas palavras. O profeta Jonas, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele diz: do inferno eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. O meu pedido é que você clame ao Senhor, que Deus vai ouvir a tua palavra, a tua necessidade. E Deus vai ao encontro de você, onde você estiver. Grava isso, que uns 3 meses atrás, uma pessoa, muito amiga nossa, me ligou e disse: pastor, meu pai está na UTI, mas ele escreveu lá, ele estava entubado. Fala para o pastor Jurandir orar por mim, eu vou ouvir, e Deus vai me curar, se ele orar. E a filha dele pediu para mim orar. E nós, na minha casa, naquelas lives, como o jovem falou que nós fazíamos, nós oramos. Ele estava na UTI, no Emílio Ribas. E eu pedi a Deus que visitasse ele.
O médico disse que ele está com 98% dos pulmões comprometidos. Ele é diabético, ele tem mais ou menos uns 140 quilos de peso, massa física. E nós oramos ali, e eu pedi ao Senhor que visitasse ele. No dia seguinte, para a glória de Deus, ele saiu da UTI. 5 dias depois recebeu alta, porque Jesus visitou aquela vida. Clame ao Senhor, que Ele vai visitar a tua casa, a tua família, os teus projetos. Jesus pode te curar. Acredite no Senhor. E Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com o pastor Jurandir. E foi um prazer, pastor. Pastor, essa canequinha aqui o senhor vai levar lá para colocar no seu estante. Vamos fazer um brindezinho aqui, pastor. Aê! Beleza. Essa canequinha aqui é de presente para o senhor colocar na estante lá. Obrigado. Do Deus nosso abençoe. podcast. Deus abençoe. Toca aqui, pastor. Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida. Muito obrigado por você que assistiu até agora. E até a próxima. Valeu.